Olá, povo de Deus. Estou chegando com 13 minutos de atraso. Queria chegar aqui às 8, mas estou começando às 8h13. Vamos iniciar esta live. E eu começo aqui com o livro de Sofonias, no capítulo 1, o versículo 14. Ele diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Você sabe que nós estamos vivendo em um tempo extremamente difícil e controverso. O que aconteceu nesses últimos 2 anos demonstra o que pode vir. Nós estamos vendo as nações nervosas. Hoje, nós estamos tendo um conflito com o segundo ou o primeiro país mais poderoso do mundo. O segundo mais poderoso do mundo está se movimentando. O terceiro também. Há uma confluência de nações. E eu quero dizer uma coisa para você. No meio desses acontecimentos não vai acontecer provavelmente o arrebatamento da igreja. Note o seguinte, eu vou colocar aqui uma linha do tempo para você entender. Nós estamos vivendo um período da história. Nós estamos no século... eu tenho que escrever aqui do contrário. Não. Nós estamos vivendo no século 21. Nós estamos vivendo no século 21. No século 20, nós tivemos a Primeira Guerra, nós tivemos a Segunda Guerra. Nós estamos caminhando para a terceira G. Então, tivemos a primeira G, tivemos a segunda G, estamos caminhando para a terceira G. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando teve a primeira G, lá no início do século XX, a igreja estava presente. Quando tivemos a segunda G, a igreja estava presente. Podemos entrar na terceira G com a igreja presente. O que eu quero dizer? Que o arrebatamento não vai acontecer se houver a terceira G. Porque teve a segunda, teve a primeira, nós podemos ter a terceira. Para você ter dimensão do Apocalipse, nós precisamos ter dimensão do Apocalipse para entender que uma terceira G é completamente diferente do Apocalipse. Deixe-me dizer uma coisa para você, presta bem atenção. Em Mateus capítulo 24, Jesus começa a dizer a respeito do templo de Jerusalém, e ele declara que não ficaria pedra sobre pedra e tudo seria derrubado. A profecia de Jesus aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Aí Jesus disse assim: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Isso aqui que está acontecendo, a primeira G,
a segunda G e a terceira G, Jesus disse: haverá guerras e rumores de guerras. Entendam uma coisa, Jesus disse que isto era necessário acontecer, mas ainda não era o fim. E aí depois, Jesus diz assim: e então se levantará nação contra nação e reino contra reino, e aí será o princípio de dores. Entendam uma coisa, quando Jesus disse que haverá o princípio de dores, ele faz uma mudança, e a mudança é isto: haverá guerras, rumores de guerras, e depois nação contra nação e reino contra reino. Qual é a diferença? Nós tivemos a primeira G, nós tivemos a segunda G. A primeira e a segunda G foi grupos de nações contra grupos de nações, e tiveram nações que não entraram na guerra. A terceira G, de novo, nós estamos vendo grupos de nações contra grupos de nações, e estamos vendo nações que não vão entrar nessa guerra. Essa guerra poderá morrer muita gente? Sim, poderá morrer. Mesmo assim, o número será maior que a segunda G, porque nós temos armas poderosas, mas ele será menor do que o Apocalipse. Entendam uma coisa, no livro do Apocalipse, quando fala da abertura dos selos, diz que na abertura do quarto selo, sairá o anjo da morte e o inferno acompanhando, e ali diz que 1/4 da humanidade vai morrer. Nós temos por volta de 8 bilhões de pessoas, para arredondar o número. 1/4 é 2 bilhões de pessoas. Entenda do que estamos falando. Quando nós falamos do que aconteceu em 2020, nós estamos falando que morreram no mundo todo 7 milhões de pessoas. Nós estamos no momento em que a igreja e o mundo estará preparado, aí sim, para o arrebatamento da igreja e o início do Apocalipse. Porque o que determina o início do Apocalipse é o arrebatamento da igreja. João capítulo 4. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele foi posto no céu, aonde havia 24 tronos. Os 24 tronos representam as 12 tribos de Israel, as 12 nações de Israel, e os outros 12, os 12 apóstolos. Os 24 tronos. É a posição da igreja depois do arrebatamento. Entenda uma coisa. Se você quiser saber o que vai acontecer depois do arrebatamento, é só você ler o capítulo 4, 5 do Apocalipse. O que vai acontecer exatamente depois do arrebatamento está registrado no capítulo 4 e 5 do Apocalipse. Então entenda uma coisa. Quando Sofonias diz, então está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa, eu quero que você entenda uma coisa. Você está lembrado de João Batista quando ele foi enviado como a voz do que clama no deserto? Por que João Batista era a voz que clamava no deserto? Porque naquela época o povo de Israel fazia 400 anos que não ouvia a voz do Senhor. O Senhor estava silente. O povo vivia uma religiosidade farisaica. Eles viviam o farisaísmo no ápice do farisaísmo. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Ele falou que ele era um fariseu e que extremamente rigoroso no cumprimento da lei. Nesse ambiente de religiosidade,
aparece João Batista dizendo que Jesus estava vindo, que o Cordeiro de Deus estava vindo. E Jesus veio, 3 anos e meio depois, Jesus morreu na cruz. Da mesma maneira, nós estamos vivendo em um período da história em que falar acerca da volta de Jesus, falar acerca do que está escrito na Revelação, se tornou uma linguagem estranha. As pessoas não estão habituadas a ouvir a linguagem profética. Elas não estão habituadas a ouvir o que Deus tem a dizer acerca das coisas vindouras. Olha, observa o que Jesus disse em João, no capítulo 14, quando ele vai preparando os discípulos para a cruz. O capítulo 14 de João é um dos mais importantes capítulos da Bíblia. Sabe por quê? No capítulo 13 de João, Jesus institui a ceia do Senhor. E ao instituir a ceia do Senhor, quem é que se fazia presente no capítulo 13 de João? 12 apóstolos, entre eles Judas, o traidor. Judas, o traidor, participou da ceia do Senhor. Quando nós comemoramos a ceia do Senhor, ao longo da história da igreja, no capítulo, em 2 aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, está dito que ao participarmos da ceia do Senhor, estamos anunciando a morte do Senhor até ele voltar, até ele vir. E quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, Judas se fazia presente. Hoje, quem é o Judas na ceia do Senhor? Jesus, em Mateus, no capítulo 13, quando ele vai falar a respeito da igreja, ele fala do trigo, mas ele fala do joio no meio do trigo. E ele diz que o joio vai permanecer no meio do trigo até o dia em que os anjos do Senhor vão separar o joio do trigo. E como é que o joio vai ser separado do trigo? Por meio do arrebatamento da igreja. Quando o Senhor, como se fosse um ímã poderoso, ele vai retirar da terra todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo. Então nós estamos vivendo em uma época equivalente a João capítulo 13. Equivalente ao momento em que Jesus estava ceando com seus discípulos, com Judas, o traidor, presente naquele cenáculo. No capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, no capítulo 17, só temos 11 discípulos. E Jesus falando com eles. Isso significa que o que está registrado no capítulo 14, 15, 16 e 17 de João são palavras que são destinadas aos que verdadeiramente ouvem a palavra de Deus, aos que têm interesse de conhecer a palavra de Deus com profundidade. Você deve estar lembrado que quando Jesus esteve com os discípulos lá no capítulo 7 de João, os discípulos, eram uma multidão de discípulos, e Jesus falou sobre comer a sua carne e beber do seu sangue, e muitos discípulos acharam dura aquela palavra, e eles se retiraram. E quando os discípulos que ficaram olharam para Jesus, Jesus disse a eles: vocês também querem ir embora? E eles disseram: para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. O capítulo 14, 15, 16 e 17 de João é para aqueles que têm o interesse de conhecer a palavra que traz a vida eterna. É para os verdadeiros discípulos, é para os que entram nas Escrituras e se deixam exortar pela Bíblia, é os que entram nas Escrituras
e se deixam conduzir pelo Espírito Santo. É os que entram na Escritura e se deixam levar pela palavra de Deus. Estes têm a palavra como lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. É na palavra de João, no capítulo 14, Jesus fala do Consolador. E ao falar do Consolador, ele começa a dizer o que o Espírito estaria fazendo nesse período da história. E ele diz no verso 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que eu tenho dito a vocês. Observa um detalhe. A função do Espírito Santo é nos ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a matéria-prima do Espírito Santo, para que ele possa trabalhar em você e com você. Ele precisa da palavra como subsídio, como instrumento. E quando Jesus disse no capítulo 16, acerca do Espírito Santo, no verso 15, ele diz, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O papel do Espírito Santo é anunciar o conteúdo da Bíblia, o conteúdo desta palavra. E ele diz, quando o Espírito vier, e quando ele diz que o Espírito vai nos guiar nessa palavra, ele diz assim, no verso 13, quando vier, porém, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciarás o que há de vir. Entenda, quando nós nos deparamos com a palavra, quando nós estamos sob a instrução do Espírito Santo, ele tem por objetivo nos anunciar as coisas vindouras, as coisas futuras, nos preparar para as coisas que o Senhor está fazendo no meio da terra. Agora, note, ele é o Espírito da verdade. E por ser o Espírito da verdade, nós vivemos em uma época, e você deve perceber isso, porque está nas páginas de todos os jornais, está nos telejornais. O caráter do tempo em que nós estamos vivendo está registrado em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E o que está dito no capítulo 2? Ele fala da operação de erro que estaria acontecendo nos últimos dias. E no versículo 10 ele diz que o anticristo virá, o homem da iniquidade virá, com todo o engano de justiça aos que perecem. E aí ele fala assim, porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Por que você acha que a verdade e a mentira estão nas páginas dos jornais? Por que você acha que as pessoas estão construindo patrimônios por meio da mentira? Por que você acha que as pessoas descaradamente levantam a bandeira da mentira e anunciam a mentira como se fosse a verdade? Porque nós estamos vivendo em um período da história em que a mentira foi liberada por Deus como uma grande operação de erro para confundir aqueles que, está escrito aqui, que não tiveram ou não acolheram o amor da verdade. E Jesus disse que o Espírito da verdade, ele viria para nos guiar em toda a verdade, nos anunciando as coisas que haveriam de vir.
Preste atenção numa coisa. Nós estamos vivendo num período da história em que nós teríamos que ser como os bereanos. Os bereanos eram aqueles que, lá no livro de Atos, quando Paulo lhes ensinava a palavra de Deus, eles examinavam na Bíblia se o que Paulo estava falando estava de acordo com as Escrituras. O apóstolo Paulo se deixou questionar pelo conteúdo daquilo que ele ministrava, ao ponto de, quando ele escreveu aos Gálatas, ele disse: se eu, ou se outro, mudar o evangelho que eu estou pregando hoje, seja anátema, não ouça, não receba. O que o apóstolo Paulo está fazendo falando aos Gálatas? Ele está dizendo: qual é o teu compromisso com a verdade? Qual é o teu compromisso com o evangelho? Qual é o teu compromisso com a Bíblia? Judas, que foi escrever a sua pequena carta de um único capítulo, ele começou a escrever e ele disse que ele tinha uma temática que lhe chamou a atenção, mas ele não pôde escrever sobre ela, ele teve que escrever sobre uma outra. E ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, como é bom escrever, falar a respeito da salvação. As pessoas gostam de ouvir palavras de graça. Isso faz lembrar que lá no livro de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus chega em Nazaré, e ele começa, e ele abre o livro da lei, e o livro da lei apontava para o profeta Isaías, e ele disse: e o Espírito de Deus está sobre mim, pois me ungiu para... Ele estava lendo aquele texto, e ele, à medida em que ele foi expondo o que estava naquele texto, a Bíblia diz que os habitantes de Nazaré ficaram impressionados pelas palavras de graça que saía da boca de Jesus. Mas quando Jesus virou o disco, quando Jesus comparou os seus ouvintes com o período de Elias, e que Elias falou com a viúva e não com o povo de Israel, mostrando a rebelião, a rebeldia daquele povo, o povo se irou contra Jesus e quis jogá-lo em um precipício. E a Bíblia diz que quando eles chegaram perto, os santos são depositários de uma fé. E esta fé que os santos são depositários é uma fé que está apoiada na Bíblia, nas Escrituras. E esta fé é dada àqueles que têm o amor pela propósito. É conhecer a verdade e nos deixar guiar pela verdade. Quando nós assumimos esse propósito em nossa vida, nós estamos nas condicionantes do Espírito Santo nos guiar nessa verdade. Nós temos que ter por índole a condição de aprendiz. Você está lembrado que Jesus disse: venha a mim todo que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei? Este aliviar diz respeito à comum salvação que nos é dada. Aquela salvação que Judas queria escrever acerca dela. Mas Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E muito cristão não aceita aprender das Escrituras. Eles têm a sua própria opinião. Nós vivemos em uma época em que as pessoas vivem baseadas na sua opinião. Note que o apóstolo, que essa atitude não é uma atitude de hoje, já é uma atitude de muito tempo, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu sobre ela aos Efésios, no capítulo 2, quando ele, falando da nossa comum salvação,
No capítulo 2 aos Efésios, ele diz: Jesus, ou Deus, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais antes andávamos, outrora andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora os desejos dos olhos, os intensos desejos da carne, a soberba da vida, isso é do mundo, não vem do Pai. Então, quando Paulo vai escrever aos Efésios, ele diz assim: antes, deixe-me dizer uma coisa. Olha o modo como nós andávamos e compare se esse não é o modo como muitos cristãos continuam andando. Ele diz assim: entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então você tem que observar a verdade como ela retrata cada um de nós. Se você com a tua mão, não é você que vai construir esta casa. E porque está fazendo o que ele está fazendo, o que ele faz valida o que ele faz. Mas não é verdade. Quando nós fazemos as coisas de acordo com a nossa carne e de acordo com os nossos pensamentos, nós não estamos nos deixando guiar pelo Espírito. E se não nos deixamos guiar pelo Espírito, nós não somos guiados pela verdade. E se nós não somos guiados pela verdade, nós somos guiados pelas nossas próprias concupiscências. Nós estamos, na verdade, santificando o velho homem. Então, o que eu quero deixar aqui é, primeiro, o dia do Senhor está chegando. Segundo, teve a primeira G, teve a segunda G, poderá haver a terceira G e a igreja permanecer na terra. O arrebatamento pode ser depois da terceira G. Terceiro, quarto, nós temos que ter a capacidade de andar com Deus nesses tempos perigosos. Se nós não soubermos andar com Deus, nós teremos grande dificuldade nos dias que estão por vir. O Espírito da Verdade veio para nos guiar na verdade. E quando somos guiados na verdade, nós não estamos nos deixando influenciar pela operação de erro que está vindo sobre este mundo. Então, que nós possamos ter nas Escrituras a fonte do nosso saber, daquilo que nos orienta, daquilo que nos faz caminhar. Esta era a minha palavra para esta noite. Se Deus me permitir, amanhã provavelmente eu não poderei estar aqui, 8 horas da noite. Mas assim que eu puder, estarei voltando. Que o Senhor seja louvado.